Olá, Shalom de Deus sobre a sua vida. Que bom estar aqui com vocês, né? Mais esse dia, terça-feira. Estamos aí terminando o mês, vencendo o mês de abril. Louvado seja Deus que até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus por isso, né? O Senhor nos sustentou até aqui, o Senhor guardou a sua vida, a minha vida até aqui. E o nosso Deus, Ele vai continuar guardando as nossas vidas. Boa noite, Paula Thaís. Boa noite, Lourdes, querida. Boa noite, Joana Abreu. Deus abençoe vocês, queridas. Que bom, vamos se achegando. Vocês já estão entrando aí. Já vai falando o seu joinha, o seu oi para nós. Nós estamos aqui esperançosos, cheios de expectativa, cheios da graça, da virtude do Senhor para esta noite, para nossas vidas. Boa noite, Andresa, minha filha. Boa noite, Robson. Boa noite, Robson. Boa noite, Paulo Rodrigues. Deus seja louvado pela vida de vocês. Glória a Deus. Você está cheio de expectativa. Você está com o seu coraçãozinho descansando em Deus, aprendendo a descansar em Deus. É isso que nós devemos aprender, né? Lançar sobre o Senhor as nossas preocupações, as nossas ansiedades, ainda que as notícias não sejam muito agradáveis, né? Nós sabemos que nesse dia de hoje, alguns bairros da cidade de Franca foram esterilizados, né? Foram jogados ali o produto, a prefeitura está lavando as ruas, calçadas, jogando, né, para desinfetar. E nós sabemos que nós precisamos nos cuidar. Todos nós somos responsáveis um pelos outros, né? E todos nós precisamos nos cuidar pelos outros, né? Se você cuidar de você, você está cuidando dos outros. Boa noite, Karina Marques. Deus abençoe, querida. Nós precisamos ter o nosso cuidado quando for no supermercado, quando sair da nossa casa, extremamente necessário para o trabalho. No trabalho se cuidar também, porque você vai voltar para sua casa e ter todo aquele cuidado quando voltar para casa, para não estar ali, né, passando, transmitindo para sua família. E nessa noite eu quero convidar você, juntamente comigo, nós vamos estar lendo Efésios, capítulo 6, nós vamos nos revestir da armadura de Deus, porque nós sabemos como nós precisamos desse revestimento todos os dias. Nós precisamos fazer isso, termos esse compromisso. Boa noite, Ruth, querida. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe Odete. Deus abençoe Fernanda Miranda. Deus abençoe Pedro Freire. Deus abençoe vocês. Vera, Deus te abençoe, querida. Tudo bem com vocês aí? Tudo na paz do Senhor? Amém? Glória a Deus. Então você que já está se chegando aí, que vai estar conosco, eu quero te convidar para você abrir, como eu já falei em Efésios, capítulo 6, no verso 10 em diante, que fala da armadura de Deus. Essa armadura, esse revestimento, esse selo que nós precisamos ter todos os dias para a nossa vida. Amém? E a palavra de Deus fala assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça e calçais os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos nós que fomos santificados em Cristo Jesus, e também por nós, para que nos seja dado no abrir da nossa boca a palavra com intrepidez, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual o Senhor nos constituiu embaixador em Cristo Jesus, para sermos ousados para falar dele, como nos cumpre fazê-lo. Amém, queridos? Glória a Deus. Tomai o revestimento de toda a armadura de Deus. Quanto ao mais, ele fala para nós, irmãos, sede fortalecidos no Senhor, se fortaleça no Senhor, se fortaleça na força do seu poder. Há um poder, há uma liberação do poder de Deus sobre nossa vida. E ele fala, se fortalece em mim, se fortalece no Senhor, na força do seu poder. O Senhor, ele é poderoso para te livrar, é poderoso para me livrar, é poderoso para livrar a sua casa, a sua família. Creia nisso, creia. E ele fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Há uma armadura disponível para nós. Há uma armadura, assim como havia a armadura do soldado, quando estava indo na guerra, né? Quando ele ia guerrear, o soldado precisava daquelas vestes. Ele precisava de colocar o capacete da salvação para proteger a sua cabeça, para proteger os seus pensamentos, as suas emoções. Ele precisava colocar a couraça da justiça. A couraça era uma couraça, o soldado colocava aquela couraça sobre o seu peito, sobre as suas costas, protegendo assim dos dardos inflamados, das setas, das balas perdidas. E ele fala, cingi com o cinturão da verdade. Eles precisavam daquelas correia, daquele cinto da verdade, para poder prender a sua armadura sobre as suas vestes. E ele precisava também calçar os pés com as suas botas, e calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. Ele fala para nós, preparar os pés para pisar, né, naquelas minas, naqueles lugares de guerra. O soldado, ele precisava. E ele ainda tinha um escudo de proteção, um escudo que também ajudava ele. Numa mão ele punhava o escudo, na outra mão ele tinha a arma. E a palavra de Deus fala para nós tomarmos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai o escudo da fé, essa fé poderosa, no qual nós podemos apagar os dardos do maligno. Hoje nós não temos que pegar numa arma, hoje nós não temos que vestir essa roupa desse soldado natural. Ele precisa revestir para poder sair no campo de batalha. Mas hoje a nossa luta não é contra carne e sangue, mas nossa luta é espiritual. É todos os dias nós estamos numa batalha, todos os dias nós entramos numa guerra espiritual. Todos os dias o inimigo vem para te saquear, para me saquear. Todos os dias nós recebemos cartas de coisas difíceis, de coisas que nos entristecem, de setas, de avisos, de ameaças. Todos os dias nós recebemos essa carta. Todos os dias nós somos afrontados na nossa fé, para você desanimar, desacreditar, para você desistir de revestir dessa armadura, você desistir de orar, de levar seus pensamentos a Deus. E ele fala para nós, olha, meus irmãos, quanto mais fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Há um poder em nome de Jesus. Há um poder que nos garante a vitória em meio à guerra. Há um poder que nos garante uma força, ser renovada as suas forças, ser renovada as minhas forças.
O Senhor te renova as suas forças, o Senhor renova a sua vida, renova os seus braços, renova as suas pernas. O Senhor te dá armas espirituais, o Senhor te dá o escudo da fé, essa fé no qual nós podemos combater os dardos, as más notícias, as setas, os desafios, as afrontas. Todos os dias Ele fala para nós, olha, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, não é contra nossos entes queridos, não é contra nosso esposo, esposa, filhos, não. Mas nós precisamos nos alinhar, precisamos estar afiados, precisamos ver em cada desafio uma oportunidade de crescer, de amadurecer, de nos fortalecer, de ficarmos mais fortes ainda. Não se envergonhe, não se compare. Não há ninguém maior ou mais forte do que você, todos nós somos iguais. Todos nós estamos na mesma batalha, na mesma situação. A oportunidade vem para todos, os desafios vêm para todos. Não há ninguém melhor do que você. Você é especial naquilo que você faz. Eu sou especial naquilo que eu faço. Cada um no seu talento, no seu dom, naquilo que Deus te capacitou e te deu. Não há ninguém melhor do que o outro. Não há um mais capacitado do que o outro, não. Precisamos de todos. Todos é necessário. Todos os seus talentos, os seus dons, a sua capacidade é necessária para a sua casa, para o meio do convívio da sociedade, para a sua família, para o trabalho. E Ele fala para nós que nossa luta não é contra pessoas, não, mas é contra aquilo que usa as pessoas, usa os instrumentos, muitas vezes por descuido. Então nós precisamos revestir. Ele fala, estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade. E qual é a verdade? A verdade é a palavra. A verdade é a palavra de Deus que te dá esperança. A palavra é a verdade de Deus que te dá direção, que te ensina como viver a cada dia, como enfrentar os desafios, como sair vitorioso, como sair feliz, como sair contente, de ver as experiências, de ver como Deus cuida de nós. Todos os dias, todo amanhecer, tudo se faz novo sobre a face da terra, todas as coisas são renovadas. E louvado seja Deus, porque há esperança. Há esperança para nós que estamos de pé. Há esperança para nós que estamos batalhando, que estamos aprendendo. A cada dia eu peço, Senhor, me ensine através desse dia. Me dá, Senhor, experiência. Senhor, me orienta, me direciona. O que eu devo fazer, como eu devo fazer. O que o Senhor espera de mim. Como eu posso ser útil nesse dia. Como eu posso ser um instrumento nas suas mãos. A todos os dias nós precisamos nos revestir, precisamos estar preparados para poder falar como nos convém falar do amor, da esperança de Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Vamos orar um pelo outro. Vamos lembrar sempre dos nossos irmãos, vamos lembrar de cada um e vamos colocar diante de Deus. Senhor, eu coloco essa família diante do Senhor. Senhor, eu te entrego, Senhor, a cada vida, a cada membro, cada pessoa, Senhor, tem uma história, cada um tem um sentimento, cada um tem uma profundidade. Senhor, eu quero te entregar nas suas mãos, porque o melhor lugar para nós estarmos é nas mãos de Deus. O melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para nós ficarmos é fazer e ficarmos na vontade de Deus. Então nós precisamos dessa armadura. Precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Amém, queridos? Glória a Deus. Boa noite, Silvelane. Boa noite, Fernando Castaldini. Deus abençoe vocês, queridos. Um grande abraço para todos vocês. Estamos com saudade. Logo, logo nós estaremos juntos novamente. Tudo isso vai passar.
mas cuide das suas vidas. Boa noite, Judite. Deus abençoe, querida. Cuide de vocês. Faça tudo o que tem pedido para que vocês façam. Saia de máscara, use a máscara onde vocês for. Não esqueça de depois voltar para casa, lavar ela, porque 3 horas já vence. Então lava ela, tenha sempre 2 para você lavar, esterilizar, para depois você usar novamente. Não esqueça de lavar as mãos com sabão, bastante sabão. A gente vai estar protegido, cuidando dos nossos, cuidando de nós mesmos. Amém, queridos? Boa noite, Elaine Galdini. Como está a sua avó, querida? Tem notícia, nos dá notícia. Como ela está passando, está tudo bem? Está estável o estado dela? Em nome de Jesus, que ela receba, né, da saúde, da cura. Boa noite, Gisele. Deus abençoe sua vida, querida. Fique conosco. Compartilhe essa palavra para que outros possam receber, estar aqui junto conosco nesse culto abençoado de terça-feira, um momento de adoração, de falar com o nosso Deus, de abrir o nosso coração para Ele, porque Ele sabe e Ele cuida de nós. Amém, queridos? Vamos passar para o pastor para estar ministrando no nosso coração mais uma vez. Amém. Boa noite. Graça e paz. Shalom de Deus sobre a sua vida. Amém. Que o príncipe da paz, né, habite no seu coração, na sua casa, no meu coração, na minha casa. E que o Senhor possa falar grandemente conosco nessa noite. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quero só fazer uma introdução antes da gente ler o texto dessa noite sobre o tema que nós vamos ministrar. A Bíblia, todo esse livro, ele é uma carta de amor do Pai para com seus filhos. Amém. E ele narra histórias bem-sucedidas, mal-sucedidas, homens que obedeceram a vida toda, homens que obedeceram uma parte, outra parte desobedeceram, famílias que o serviram na totalidade, famílias que não. Deus não ocultou nada, sempre mostrando o seu amor, sempre colocando esperança no coração do homem, sempre deixando que o homem escolhesse o dom que ele deu do livre-arbítrio de fazer suas escolhas. Então ele escreveu a palavra dele, a Bíblia, para nos guiar, para nos instruir enquanto estamos aqui nessa terra. Ela é a nossa bússola. Amém. Ela é a nossa vida, nosso ensino. A própria palavra diz no livro de Timóteo 3,16 que ela é apta para o ensino, para a exortação, para trazer crescimento, direção. Por isso Deus disse para Josué que a conquista da terra prometida só poderia ser possível se ele meditasse nesse livro dia e noite e não se desviasse dela nem para a direita nem para a esquerda, então ele seria bem sucedido. Amém? Amém. Eu não sei se você conseguiu pegar o que está acontecendo nesses dias, captar, não só aqui conosco, mas eu tenho visto culto online de amigos de outras igrejas, outras denominações, não só de Franca. E na verdade o que Deus está distribuindo para nós nesse tempo de quietude, do trabalhar dele, Deus está trazendo ensino, Deus está trazendo algo, uma chuva tão mansa, tão serodia, para a gente mudar nossos pensamentos, para a gente mudar a nossa cultura, receber a cultura do céu. E no nosso caso eu vejo Deus nos dando o tempo todo chaves que se você pegar e colocar na sua decisão, colocar na porta, ela vai abrir uma porta diferente, nova, amém, com soluções, com tudo aquilo que você sempre sonhou e sempre desejou. Nós falamos aqui, né, o que fazer quando não se pode fazer, trazer à memória o que pode dar esperança. A cama é curta, o cobertor é estreito,
né? O curso do mundo, o curso de Deus, manancial ou cisterna, uvas ou gigantes, né? Quando tudo fica estreito, o que fazer, aliviar a bagagem, né? Caverna de Adulão, tempestades são necessárias, um novo amanhecer, resiliência, superando limites, cruze o rio, tempo de prova, né? Os lugares mais perigosos da terra, enxergando um futuro extraordinário, oportunidade ou ameaça, e assim por diante. São vários temas, né? Nós não temos tempo aqui de falar todos, mas na verdade Deus estava nos entregando chaves, e aí a escolha é minha, é sua. A chave foi dada na minha mão e na sua, e eu tenho que me levantar e usá-la, né? Posso guardar numa gaveta e não vai acontecer nada na minha vida, né? Mas a minha oração é que isso possa acontecer. Amém? Amém. Irmãos, nós vamos falar hoje desse tema que eu coloquei lá no spoiler de manhã cedo, a falibilidade dos projetos humanos, a falência, a fragilidade. Daqui a pouco nós vamos ver no dicionário o que é essa palavra pouco falada no nosso idioma. Mas essa palavra ela vai estar, nós vamos abrir na carta de Tiago, são apenas 5 capítulos. Mas eu quero te orientar primeiro. Imagina, Deus, a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus criou o homem e a mulher lá no paraíso, e diz que todo dia na virada do dia Deus vinha visitar o jardim e conversava com o homem. Adão, tá tudo bem? O que está te faltando? Deus queria ter esse relacionamento como um pai quer com os filhos, de orientar, olha, faça assim diferente, aquela planta lá, se você colher assim vai ser melhor. E Deus tinha aquela... Mas o homem desobedeceu e saiu desse lugar, né? Você veja, um lugar que não tinha morte, um lugar que não tinha dor, um lugar que não tinha suor, um lugar que não tinha inimigos, mas mesmo assim Deus se fazia presente. O homem saiu do jardim, aí Deus providenciou algo para falar conosco, para a gente depender dele, para ter esse relacionamento de novo, que é a palavra, a oração, a súplica, a busca. Ele se faz presente, Jesus veio, enviou o Espírito Santo que habita em nós, tudo porque Deus quer guiar e orientar a nossa vida. Amém. Mas nós lutamos o tempo todo por uma independência, por autossuficiência, para fazer do nosso jeito, né? A inclinação do nosso coração, e isso causa muita dor, muita tristeza, tem causado, né? Um desastre. E o livro de Tiago, ele é uma carta muito prática, ele não é uma carta espiritual, não é uma palavra espiritual como Provérbios não é. Toda a instrução dos 5 capítulos do livro de Tiago, ele está falando de coisas do dia a dia aqui na terra, enquanto nós estamos nessa vida e nesse corpo. Eu vou dar uma passeada nesse livro para despertar a sua curiosidade para você depois poder ler. Ele é gostoso, ele é orientativo, ele fala das coisas aqui. Olha que orientação em 5 capítulos, olha as chaves que Deus nos dá. O benefício das provações, ele começa dizendo. Como obter sabedoria? As circunstâncias terrenas são transitórias. Está falando desse... Olha que atualização. Depois, ele diz a origem do pecado. Você quer saber como é que ele começa? A origem do bem. A prática da palavra de Deus. Não se deve fazer acepção de pessoas. A fé sem obras é morta. Os pecados da língua e o dever de refreá-la. A sabedoria lá do alto. A origem das contendas, das guerras. A maledicência condenada. A falibilidade dos projetos humanos. Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. A necessidade, bênçãos e o exemplo da paciência. E ele termina o juramento proibido e o proceder cristão. Sabe, tem toda a orientação para a gente viver bem nessa terra. E alinhado com os conselhos do Pai. São diretrizes para o viver diário de cada um de nós, individualmente, como cidadão, como marido, como pai, como esposa, como filho. Cada um de nós, chaves que o Senhor nos dá. Amém, Jesus. E que nunca passou, não vai passar, serviu para a geração lá, a primeira, a segunda, a terceira, está servindo para nós, e se Jesus não voltar enquanto, vai servir, porque é a verdade absoluta, é imutável.
Amém, irmãos? Amém. Eu queria que você abrisse o tema dessa noite, a falibilidade dos projetos humanos, em Tiago capítulo 4. Nós vamos ler do 13 ao 17. Amém? Diz assim: agora, quando? Agora. Talvez você nunca escutou essa palavra. Agora escutem, vocês que dizem, 2 pontos. É muito comum eu e você, isso aqui faz parte do meu dia a dia. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos fazendo negócio e ganhando muito dinheiro. Verso 14. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Amém? Fecha teus olhos. Pai, nós estamos reunidos no teu nome para te cultuar, para te prestar culto. Mas, como precisamos que o Senhor fale conosco. São dias tão difíceis. São dias que são tão diferentes que nenhuma geração viveu. Viveram guerras, viveram escassez, viveram governos autoritários, viveram muitas coisas, mas não o que nós estamos presenciando nesses dias na terra. Precisamos do Senhor, precisamos da tua orientação, precisamos da tua direção. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero que você preste atenção em algumas palavras, e o que eu vou te falar aqui é do dicionário. Falibilidade, característica do que é falível, está no dicionário Aurélio. Qualidade de falível, do que pode ser alvo de falha, que está suscetível ao erro. Então os projetos humanos é isso, ele está suscetível ao erro, está suscetível a não dar certo, está suscetível a falhar, está suscetível. Depois ele diz assim, que nessa versão aqui ele diz assim, no verso 16: agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões, está falando do orgulho, toda jactância semelhante a esta é maligna. Jactais, demonstrar orgulho excessivo de suas próprias qualidades, vangloriar-se de seus méritos e conquistas. Jactância, atitude de alguém que se manifesta com arrogância e tem alta opinião de si mesmo. Vaidade, orgulho e arrogância. Eu quero falar desses versículos. A Bíblia mesmo traz esse título, a falibilidade dos projetos humanos. E todos os 5 capítulos do livro de Tiago, ele tem 2 pilares que sustentam toda a fala dele, que é a brevidade da vida e como precisamos confiar em Deus. Então, se você ler todos os 5 capítulos, ele se apoia nesses 2 pilares, a brevidade da vida e como precisamos confiar em Deus. E no tema dessa noite, a falibilidade dos projetos humanos, eu quero te apontar nesse texto 3 erros que nós cometemos. Todos nós. Primeiro, independência de Deus. Primeiro erro. O homem sem Deus, ele constrói na areia. O homem sem Deus, ele vai falhar. O homem sem Deus, ele pode colher frutos, ele pode construir e por um tempo parece que está tendo sucesso, está tendo frutos, mas vai, num certo momento, basta que ocorra uma tempestade, o vento contrário, o dia do acaso, o dia da adversidade e tudo desmorona. Tudo cai. Porque o verso 13 diz assim: agora escutem, vocês que dizem. Ele está fazendo um alerta para nós, chamando nossa atenção, Tiago. O Tiago está falando isso para nós. Vocês dizem assim: amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos fazendo negócio e ganharemos muito dinheiro. Sabe, é uma afronta contra Deus. Nós estamos tomando a decisão do amanhã. Eu estou projetando para amanhã
toda uma escala de valores de tudo que eu vou fazer, e o propósito único é negociar e ganhar dinheiro. Ainda muito dinheiro. Mas isso não é um planejamento. Às vezes é força de expressão, pastor, mas é uma afronta no mundo espiritual, aonde eu estou eliminando a minha dependência de Deus. É como um filho de menor que acha que sabe negociar, que já aprendeu a comprar e vender e que não consulta mais seu pai. E que sai a comprar e sai dizendo, olha, amanhã eu vou fazer isso, como se fosse independente do pai, mas ele ainda é menor, ele está debaixo da tutela do pai. É verdade. E nós fazemos isso com Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o autor da vida, Ele nos deu o sopro de vida, Ele é que sabe quando nós vamos ser recolhidos. Então Ele está dizendo, olha, não adianta você fazer isso, você não sabe se amanhã você está vivo. É muita prepotência, é muito orgulho no coração, muita arrogância. Foge do seu domínio, do seu controle, não faça isso. Então, onde reside o problema? Reside o problema que a minha mensagem moderna, contemporânea, que eu estou enviando na região celestial, e que o diabo vai se apropriar disso e vai entristecer o coração de Deus, é essa aqui. Eu creio em Deus, mas vivo como se Ele não existisse. Olha, o senhor fica aí, o senhor existe, eu até creio na hora da necessidade, quando der errado, quando tudo desmoronar, quando a doença bater, quando o negócio for pro ralo, quando alguém me trapacear, quando eu for injustiçado, quando alguma coisa me assolar, eu te busco. Por enquanto o senhor fica aí que eu dou conta. Então, eu sei que Ele existe, eu creio, eu tenho até fé que Ele existe e que eu posso contar com Ele, mas eu vivo como se Ele não existisse. É verdade. Então, esse é o grande problema. Amanhã vou comprar, vender, vou para tal cidade, tenho essa reunião, tem tudo. Não orei, não busquei direção de Deus, estou na minha dependência como se eu fosse eterno, como se a vida não fosse um sopro. E aonde que Deus está nesse projeto, nesse planejamento? Então eu estou fazendo tudo independente. Como se eu fosse eterno. Como se nada fosse dar errado. Como se eu fosse capaz de enfrentar tudo sozinho. Então, o problema é que todas as decisões têm como base no ser humano. Na minha capacidade, na minha força, eu marco a reunião, eu determino, eu falo para todo mundo o que vai acontecer. E me esqueço que a vida é um sopro. O próprio Tiago vai falar isso daqui a pouco. O que estamos falando quando agimos assim? Eu desprezo a total participação de Deus. Toda a minha confiança está na minha capacidade humana. Deixa eu te falar uma coisa, tem um veneno mortal que a serpente, quando conversou com a mulher no Éden, a cobra tem o veneno, e aquele veneno é mortal. Quando ela lançou o veneno e contaminou Eva, que contaminou o seu marido, é autossuficiência e autogoverno. Autossuficiência e autogoverno. É igual na nossa economia, aqui nessa terra. Como é que a gente define uma pessoa autônoma? Trabalha por conta, trabalha por si mesma. Ela não tem ligação com nenhum patrão, ela não tem ligação com ninguém acima dela, ela é autônoma. Ela decide que hora que ela levanta, quando ela começa o trabalho, aonde ela vai, se hoje ela vai, se hoje ela não vai, ela é autônoma. E nós, quando nós fazemos isso, que Tiago está dizendo, eu estou assumindo essa autonomia. Eu estou marcando tudo que eu vou fazer na minha agenda, para hoje, para amanhã, vou comprar, vender, negociar, fechar negócio amanhã isso, aquilo, e numa autonomia que não me pertence, não é minha, se der errado, vai falhar. Olha o que aconteceu lá no Éden, O veneno da cobra de autossuficiência, de autogoverno que ela soprou sobre aquele primeiro casal, aquela primeira família. O que bateu no coração? O que esse veneno provocou? Provocou o seguinte: como seria bom se a gente tivesse todas as respostas. Deus falou que daquela árvore lá não pode comer. Mas
E se eu comer, eu vou ter todas as respostas. Eu vou conhecer o bem e o mal. Sim. Autogoverno. Autossuficiência. Eu vou ter o controle tanto do bem quanto do mal. Eu vou saber resolver qual eu vou escolher. Eu vou saber o que eu vou fazer. Deus deu uma ordem para a humanidade depois do dilúvio. Diz, olha, a arca ancora, a terra seca novamente, Noé levanta um altar para Deus e Deus diz, olha, eu quero que vocês se espalhem pela terra para crescer e multiplicar. Nimrod contraria a ordem de Deus e diz, não, nós vamos ficar reunidos aqui na planície de Sinar, nós vamos construir uma torre muito alta para trocar o céu. E se esse tal de Deus de repente vier em qualquer momento com outro dilúvio, nós subimos e as águas não podem nos alcançar. É o homem procurando seu próprio escape, procurando fugir até dos juízos de Deus. É verdade. Sabe o que Deus teve que fazer? Deus teve que confundir as línguas. Deus trouxe ali os idiomas, ali surgiu os idiomas, um pedia tijolo, o outro não entendia que estava pedindo tijolo, e a obra teve que parar e o homem teve que desistir daquela construção. Que foi a Torre de Babel. Então o primeiro erro nosso é a independência de Deus. O segundo erro nosso é o desejo insaciável de possuir. O verso 13 diz assim, fazendo um negócio e ganhando muito dinheiro. Qual que é a marca da humanidade hoje? O consumismo. Ele se apresenta como o organizador da vida cotidiana. Sabe o que dita a minha agenda e a sua agenda, que organiza a nossa vida? Levantar, trabalhar, comprar, vender, negociar, e o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer, tudo para ganhar dinheiro. Ele organiza a minha vida, ele dita o ritmo, ele dita em que velocidade eu ando, ele dita aonde eu vou, com quem eu falo, até minhas visitas muitas vezes, eu quero estar do lado de pessoas que ao meu olhar, que na minha mente, ela é bem sucedida, ela tem sucesso, ela tem algo que me interessa, ela tem uma informação que me serve, ela tem uma... Nós vivíamos assim nos escondendo o quê? Através desse consumismo, desse organizador da nossa vida cotidiana. Sabe qual que deveria ser o lema? O lema, e é o lema de muitas pessoas hoje na face da terra. Diga-me o que consomes e eu te direi quem és. Você tem uma casa alto padrão, você tem uma casa com piscina, você tem um carro importado, você é um homem de sucesso. Não é o que o mundo diz hoje? E você vê uma pessoa lá na periferia, numa casa modesta, tudo, é um fracassado. Um desejo insaciável de possuir. Né? Eu preciso. Por que eu preciso de Deus? Porque não estou falando que não podemos ser ricos, não estou falando que não podemos ter sucesso, não é nada disso. Só que quando eu dependo de Deus para fazer meus planos, consulto Ele, Ele me dá direção em 3 coisas de suma importância para a minha vida. Anota aí: utilidade, necessidade e desejo. Essas 3 coisas, se nós não tomarmos cuidado, viram uma bagunça na nossa vida. Tem coisas que eu declaro que eu preciso tanto, depois eu compro, não tem utilidade nenhuma. O marketing, a propaganda ganhou meu coração, desceu na minha alma, eu comprei o que eu não podia, com o dinheiro que não tinha e não teve utilidade nenhuma. E estou falando de coisa do dia a dia, até objetos de utilidade doméstica. Faz-se uma propaganda de algo, você vai lá e compra, e depois fica em cima do armário, dentro de uma caixa, porque não tinha utilidade. Então olha bem, guarda aí, utilidade, necessidade e desejo. Tudo que você for adquirir de uma panela, a um carro, a um lugar para você morar, passa por essas 3 peneiras: utilidade, necessidade e desejo. Faça um apanhado e você talvez tome decisões diferentes.
Então, o segundo, o desejo insaciável de possuir. O terceiro, a falta de consciência da brevidade da vida. Verso 14, Tiago diz assim: vocês não sabem como será a vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Irmão, isso aqui assusta. Tiago fala que nós temos uma falta de consciência do que é a vida, que nós nos esquecemos que a vida passa muito rápido. Nós corremos tanto. Eu notei algo aqui que é muito impactante sobre a gente não ter consciência dessa brevidade. Às vezes você precisa fazer um projeto na sua empresa, um trabalho de escola. Estou falando com os jovens que estão ouvindo aqui. O professor passa o trabalho lá e a coisa mais comum, a gente faz algumas anotações e a gente chama isso de rascunho, né? Agora eu vou passar limpo. Sabe como é que nós vivemos sem ter essa percepção dessa brevidade da vida? Ando tão correndo, tanto atrás das coisas, me escondendo, né? Deixando que esse autogoverno reine na minha vida, que a minha vida, todo dia eu digo que ela tem coisas para corrigir, tem valores para mudar, tem direções novas, decisões novas para tomar, de correr menos, de amar mais, de perdoar mais. Mas eu vou deixando ali do lado e vou deixando aquele rascunho e todo dia eu digo, amanhã eu faço isso. É como se amanhã eu passo a limpo. Amanhã eu passo a limpo essa matéria. Amanhã eu escrevo o correto. Amanhã eu vejo o que precisa tirar e corrijo. Como se eu fosse dono do amanhã. Muita gente já partiu dessa terra e que a vida foi só um rascunho. Não deu tempo de passar limpo. Não deu tempo de corrigir os valores. Não deu tempo de ver o que era importante. Porque Tiago fala algo que isso aqui a gente tinha que perder o sono e começar a pensar isso aqui em todo instante. Pois vocês são como uma neblina passageira. Você sai daqui às vezes de manhãzinha para ir para Ribeirão Preto, quando você chega, né, naquela baixada que é comum ter a neblina, tem até a placa, né? Região que tem neblina. Basta o sol começar a aquecer um pouco, aquilo está tampadinho, de repente não existe mais, acabou, ninguém sabe para onde foi, desapareceu. E Tiago está dizendo que nós não podemos ficar protelando, vivendo no futuro de amanhã, porque nós não desfrutamos hoje, que ele é muito passageiro, é como se fosse uma neblina. O sopro da vida é uma neblina, e que se ele chupar de volta, acabou. Nós só temos o hoje. Só temos o hoje, por isso chama presente. Chama presente. Deus nos presenteia com o hoje, com esse momento, com esse segundo. E para me projetar para amanhã, Ele dá uma instrução para mim abater o meu orgulho, para mim tirar a força do meu braço, da minha humanidade. Se Deus quiser, eu não vou somente estar vivo, como eu vou fazer isso e aquilo outro. Mas é se Deus quiser e permitir. Amém. Quem sabe o amanhã, o minuto seguinte da minha vida, isso é só Ele. É uma arrogância, é uma jactância do homem, de orgulho, de arrogância, de vaidade. É vaidade, Tiago está falando. O que é a vaidade, irmão? Vaidade é algo fútil, passageiro. Salomão, quando escreve o livro, né, de Eclesiastes, ele diz assim, vaidade de vaidade. Ele diz que a sabedoria era vaidade, que a riqueza era vaidade, que tudo era vaidade. Ele chama de fogueira de vaidade. Porque quando ele atinge a velhice, e ele vê o que ele trilhou, ele diz que até a sabedoria que Deus deu para ele, os livros que ele escreveu, as poesias que ele escreveu, os instrumentos que ele criou, a observação da natureza, o conhecimento botânico que aquele homem tinha, ele falou que foi canseira e enfado. Ele chamou de vaidade. Porque agora ele estava cansado, a velhice chegou, e os dias estavam se aproximando, e a ficha caiu.
Então, parece que nos falta essa consciência da brevidade da vida, né? Nós fazemos da vida um rascunho e nos esquecemos que nós podemos não ter tempo de passar a limpo. A vida é breve e frágil. É como uma flor que de manhã ela está, né? Amanhece, né? Nasce, floresce, de tarde ela murchou e acabou. Pensa comigo, irmão. Vamos pensar na eternidade de Deus. Para a gente dimensionar a nossa mente limitada, nós só podemos pensar pelo que... Parece que ele escreveu isso para a gente entender o que é a eternidade. Ele diz que dentro da eternidade dele há uma equivalência de que um dia pode valer 1000 anos e 1000 anos pode valer um dia. Ok? Quando ele disse para Adão que ele morreria no mesmo dia que ele desobedecesse e comesse daquele fruto, daquela árvore, Adão viveu 965 anos. Morreu no mesmo dia, na contagem da eternidade de Deus. É verdade. O que é a nossa vida? 70, 80, 90, 100, 120 anos. Dentro da eternidade. Um dia? Nem um dia. Quantas horas de um dia dentro da eternidade? Por isso ela é frágil. Por isso ela é como uma neblina. É breve. Então vamos deixar de mimimi. Vamos deixar de tanto de autocomiseração, de fazer de certos momentos uma tragédia. Vitimizar. De vitimizar, né? Isso, pastor. E também de projetar tudo no amanhã. Porque vitimizamos o hoje e projetamos a resposta e o sucesso para amanhã, que não é nosso, nós não temos e nem sabemos se teremos. E Deus usou Tiago numa carta prática, para o dia a dia, para a nossa humanidade, dizendo assim, é arrogância, é orgulho. Ele diz, olha, porém vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Isso é se gabar amanhã. Eu não sei se eu tenho. É se Deus quiser e permitir. Se Ele quiser, nós iremos. Se Ele quiser, nós voltaremos. Se Ele quiser, nós negociaremos. Se Ele quiser, nós plantaremos. Pastora, tem duas coisas que a gente precisava adotar no nosso linguajar diário para ser prático na vida. É essa fala, se Deus quiser. Sim. Iremos, fazemos, compramos, né? E quando Jesus dá ordem para os seus discípulos para eles sair de 2 em 2, Jesus dá uma ordem. O que eles deveriam falar quando entrassem nas casas? Era para eles dizer assim, paz, haja paz nessa casa. E ele diz o seguinte, olha, vocês não se preocupem. Se não houver uma resposta da outra parte, por que seria o normal? Eles devolverem paz. Se eles não responderem com isso, não se preocupem, vocês receberão uma porção dobrada dessa paz. Então, o que devia permear o nosso dia a dia é, em todo o ambiente que a gente entrar, sim, no trabalho, no negócio, haja paz nesse lugar, haja paz sobre a sua vida, haja paz nesse ambiente, haja paz nessa empresa, haja paz nessa casa. Que é uma ordem de Jesus. E sair dos nossos lábios todo o nosso projeto do minuto seguinte, do que vai acontecer daqui a pouco, se Deus quiser. Não somente iremos, como voltaremos, como compraremos, como viveremos, como prosperaremos, se Ele quiser. Amém? Amém. Deixa eu deixar uma pergunta aqui para você antes da gente prosseguir aqui. Se você soubesse, eu vou dar um tempinho um pouquinho longo para você pensar. Se você soubesse que iria morrer daqui 5 anos, quais seriam suas prioridades a partir de agora? Como é que você viveria esses 5 anos? Num reloginho, todo dia diminuindo um dia. Quais valores? Quais cuidados? O que você faria? Como viveria? Como desfrutaria? Mas eu estou longe de Deus, eu preciso aprender a desenvolver essa dependência de Deus. E Tiago diz que eu preciso reconhecer a vontade de Deus. Eu me aproximo de Deus se eu reconhecer
A vontade dele. O Tiago diz assim: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isso ou aquilo. Essa é a vontade dele. E se eu quero me aproximar de Deus, eu preciso saber que essa é a vontade dele para a minha vida, né? Eu preciso saber o que ele espera que eu faça. A própria carta de Tiago aí está dizendo: estaremos vivos e faremos isso ou aquilo. Vou fazer o quê? A vontade dele. E ele diz o quê? Que eu preciso fazer o que é do bem, o que é bom. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Eu sei o que... Se você sabe que você tem que fazer o bem e você não é nem fazer o mal, é você deixar de fazer o bem. Por exemplo, por que Deus te prospera? Por que você ganha dinheiro? Por que você tem mais sucesso que outras pessoas? Você é favorito de Deus? Você é melhor? Você foi escolhido? Deus faz acepção de pessoas? Não, porque Ele quer te usar como um canal de bênção para fazer bem ao órfão, à viúva, desamparado, necessitado. E você ter uma vida regalada. Eu anotei algumas coisas aqui, irmão. Eu sempre gosto dessas receitas que levam a gente a pensar, já que a carta de Tiago é uma carta muito prática. Ela é para o nosso dia a dia, ela é direta, né? Para a gente colocar em prática tudo isso que nós falamos aqui. Primeiro, não complique a vida. Não complique a sua vida. Você já pensou, já parou para pensar que todo problema, ele não existe até que eu e você o criamos. É verdade. Tiago fala da origem da contenda, leia lá. Aonde que é a origem? Leia. Nós é que criamos e depois reclamamos e não sabemos resolver. Segundo, o foco principal do seu amor é Deus. Ele é a fonte de todo amor. Terceiro, ame sua família intensamente. Sabe por quê? Porque o tempo consome muito rápido quem amamos. Sopro, brevidade. Se você, amanhã eu falo, amanhã eu amo, amanhã eu abraço, amanhã eu beijo, amanhã eu vou me reconciliar. É breve. Amanhã pode não dar tempo. Sabe por que as pessoas choram demasiadamente? Algumas vão a soluço, a urros em velórios, porque a ficha cai, porque ele deixou para fazer no minuto seguinte. Amanhã eu passo lá, amanhã eu visito, amanhã eu vou lá, amanhã eu abraço, amanhã eu perdoo, amanhã eu peço perdão. E a hora que ele vê ali que o sopro da vida acabou, o desespero bate, né? Aquele remorso, aquela tristeza, não vou poder falar mais, não vou poder mais abraçar, não vou poder mais. Mas vivia com o coração endurecido, fechado, né? Complicando a vida. Complicando a vida. Quarto, cultive amigos. Sirva-os. É melhor servir do que ser servido. Quinto, ame todas as pessoas ao seu redor. Sabe por quê? Olha, pega isso no seu coração. Glória a Deus. Não existe hierarquia no amor. Vou amar porque esse aqui é meu patrão, esse aqui é meu chefe, esse aqui é mais rico, esse aqui é mais pobre. No amor não existe hierarquia. É igual para todo mundo. Ame a todos. A morte traz clareza à vida. Isso que Tiago está chamando a atenção aqui hoje é o seguinte: viva como se hoje fosse seu último dia. O que você faria hoje se fosse seu último dia? Como você viveria? Com ranzinzice, com mimimi ou... Sétimo, invista na próxima geração. Papai e mamãe, não lute com unhas e dentes para deixar herança para os filhos. Entenda o que eu estou dizendo. Se você deixar só herança na nossa mente carnal, é bens. Porque a traça corrói, o ladrão rouba. Se for uma geração despreparada, vai perder em pouco tempo. Mas a nossa função é deixar para os nossos filhos e netos um legado.
de caráter, de ética, moral, de família, da vida. Deixe um legado para os seus filhos, de honra. Oitavo, não precisamos de muito dinheiro para viver. Dinheiro é instrumento, uma ferramenta que facilita a vida. E é bom, É uma bênção. cria facilidades, abre portas, mas é ferramenta. Ela não pode te possuir. Dinheiro não pode te possuir. Nono, tudo é tudo, irmão. Tudo é Deus que faz. Você e eu somos apenas instrumento, um canal. Se você entender isso, você vai dar a glória para Ele. Glória a Décimo, Deus. quero te falar de perfeição. Isso aqui machuca muita gente. Né? Uns são mais perfeccionistas, outros nem tanto. Mas o nosso conflito, Tiago fala da origem das contendas, ele fala que esse é um dos motivos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Como conselho, perfeito tem um só, Deus. Não espere perfeição das pessoas e nem de si mesmo. Não somos perfeitos. É verdade. Se você não é, não pode exigir. Por isso, Jesus falou no Sermão da Montanha, que nós vemos o cisco no olho do nosso irmão e não vemos a trave no nosso. 11º, ser julgado é inevitável. Tudo que a gente faz tem julgamento. Um gosta, outro não gosta. Até por nós mesmos. Até por nós mesmos, nós julgamos. Nossa, hoje não foi bom. Nossa, eu não devia ter falado isso. Ah, eu não devia ter pensado isso. Nossa, eu não devia... Sabe? Então isso é inevitável. Para de mimimi, para de... Sabe? Isso é porque a gente recebe no nosso coração, no nosso espírito, sabe que jeito que a gente recebe o julgamento? Como uma afronta. Parece que a pessoa quer nos destruir. Não. Recebe o julgamento como um confronto. O confronto é o seguinte, desafio, é um desafio, algo que vem para a gente crescer e melhorar. Sabe? É como a tempestade, é para provar a resistência do barco, para aumentar a fé, conforme falamos ontem. Né? Importe-se com o julgamento de Deus em sua vida. Sim. O julgamento de Deus, sim. Porque o julgamento de Deus, ele gera, sabe o que em mim e você? Temor a Deus. Amém. Porque eu vou ver se eu estou fazendo certo. Por exemplo, essa é uma palavra hoje, apesar de ela ser, tá toda... Tiago escreveu essa carta para a nossa vida humana aqui nessa terra, ela não tem nenhuma aplicação espiritual, nós não precisamos desses conselhos dele na vida eterna, lá no céu. É verdade. Né? Temos um corpo regenerado, lá não tem choro, não tem pranto, lá é perfeito. Não vamos precisar. Esse conselho é para cá. É para aqui, aqui na terra, para a nossa vida aqui. Mas, o que acontece? Se nós... São conselhos que o Espírito de Deus mandou que ele escrevesse. E quando eu pratico, eu expresso um temor às leis de Deus. Amém. Glória a Deus. São conselhos práticos para mim negociar, comprar, vender, viver, ter relacionamentos familiares, seculares aqui nessa terra, mas com o temor de Deus. Porque eu vou saber que eu estou fazendo dentro do livre-arbítrio que ele me deu, a inteligência que ele me deu, mas eu vou fazer consultando a Deus, dependendo de Deus. Aleluia. Amém, irmão? Glória a Deus. Sabe? Então, fica com essa palavra. Eu te aconselho. Que livro gostoso de ler. Você não vai encontrar nenhuma dificuldade. Tiago é direto, prático. Mais prático do que Salomão com Provérbios. Porque aqui ele escreveu o que ele queria dizer de uma forma que o homem natural possa entender. Ele diz assim, olha, o mal começa aqui, o bem começa com isso, a origem das contendas é essa. E aqui, nesse que nós estamos meditando nessa noite, nesse culto, ele está dizendo assim, olha, a falibilidade dos projetos humanos. Vocês erram porque vocês fazem assim, dessa forma. Vocês querem o autogoverno e se acham autossuficientes e imortais. E vocês não são nenhuma dessas três coisas. Conselhos que alerta, que traz uma mudança de mente, que muda nossos paradigmas. Amém, irmão? Glória a Deus. Recebe no seu Amém. espírito. Deus está nos dando hoje uma chave de viver bem, uma chave de entrar nesse descanso, uma chave, sabe?
que abre uma porta e diz assim, tudo que eu for fazer eu vou perguntar para o meu pai. Não importa se eu sou já um filho casado, que eu já tenho filho, neto, bisneto, mas tudo que eu vou fazer eu vou consultar meu pai. Por mais que eu já fiz isso, por mais que eu já aprendi a fazer isso, por mais que eu sei fazer com os pés nas costas, mas eu vou consultar meu pai, que é onisciente, onipotente, onipresente, que é o autor da minha vida, que tem o sopro da minha vida com ele, e ele pode dizer, faça, não faça, vá, não vá. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Glória a Deus. Olha bem, esse pai, do propósito dele, a gente precisa consultar sempre, é isso que Tiago está dizendo, sabe por quê? As coisas não são iguais. Deus mandou, quando Davi se torna rei, mandou ele fazer o censo, contar o seu exército. Deus mandou, e ele contou. Muito tempo depois, ele resolveu, achou que tinha crescido muito, tinha enriquecido muito, tinha ganhado muito poder, muita fama, ele resolveu fazer um censo. E Deus censurou Davi. É verdade. Mas o senhor falou para fazer. Mas lá não existia, você não tinha ainda ideia do seu poder. Agora você contou por causa do seu coração, para você saber a sua capacidade. Agora você não tá, eu não mandei você contar. Está se gloriando em si mesmo. Se gloriando em si mesmo. Você entende isso, irmão? Então, a estratégia que Deus te dá agora, que você consultou, teve sucesso, deu resultado, funcionou. Amanhã você tem que consultar de novo. Não, mas eu aprendi, eu já sei como é. Não, ele vai te falar para você fazer de outra forma, ou para você não fazer. É verdade. Não serve. É um Deus de novidade de vida. Glória a Deus. Aleluia. Por isso essa dependência. Por isso ele veio morar dentro de mim, de você. Ele quer ser consultado. Ele quer que a gente dependa dele. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele é Pai. Amém. Glória a Deus. Amém, irmão? Recebe Amém. essa palavra no seu coração, no seu espírito nessa noite. Aleluia. Compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Amém, Jesus. Que o Espírito Santo produza vida. Que o Espírito Santo de Deus nos desperte o nosso coração e a nossa Sim, meu mente. Deus. Que você seja sábio, né? Sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria que vai fazer você meditar naquilo que Deus quer. Amém? Amém. Vamos apresentar aqui os empresários, né? A Arte Forma, a Vivarte da Sandra e do Luiz, a Bela Ótica da Camila Bastianini, Bila Shop, BM Brasil de Fiorena, Fernando Castaldini, Fernando Timionato, Festa Magia da Andressa, Flávio Júnior, Inove Laser, Carol Ribeiro e Salão, Marcelo Revestimento de Interiores, Paulo César Rodrigues, Protec Fran Soluções Agrícolas, Rede Japa Açaí, Rose Andrade, Deixois Franca, Valcore, Vencer Imóveis, VTI Empreendimentos Imobiliários. Sim. Se você não está nessa lista, você nos assiste, ou né, manda um recadinho aí, que nós colocamos aqui para a gente poder estar falando e apresentando, não só aqui no culto ao vivo, mas também nas madrugadas quando nós oramos. Amém? Queremos também apresentar aqui, né, que você se lembre o tempo todo aí das suas orações, dos funcionários públicos que estão trabalhando dentro das prefeituras, dos gabinetes, Sim, meu Deus. né, os comerciantes em geral, patrão e funcionário, principalmente na área de saúde, meu Deus. né, os entregadores de mototáxi, médicos, enfermeiros e funcionários, né, toda a escala de governo, presidente, governadores, prefeitos, vereadores, né, bombeiros e guarda municipal, né, e o serviço de coleta de limpeza das cidades, né, são serviços essenciais e eles estão ali para servir, para não faltar nada para a gente. Muito obrigada, né, por esses amados. Nós possamos pedir para o Senhor guardá-los, supri-los, renovar as forças e desses que estão na linha de frente e que eles tenham saúde. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Né? Glória a Deus. E que aquelas empresas que já voltaram, que estão voltando, que o Senhor dê discernimento, que o Senhor dê novidade de vida, que o Senhor dê estratégias, que o Senhor dê o socorro, que o Senhor venha com a provisão, né? E que nós possamos aprender nesses dias a depender desse Deus. Amém. Irmão, não faça plano sem consultar o Senhor. Sabe por que a gente evita isso? A gente parece menino.
Mas você tem, às vezes eu estou com 63 anos, tenho que ir lá para meu pai, eu posso ir amanhã para Ribeirão Preto? Mas é isso que Deus quer, é isso que Tiago está dizendo, porque ele sabe se amanhã nesse horário pode acontecer algum imprevisto e ele conhece o amanhã e eu não conheço, e ele pode te dizer hoje, olha filho, não vá, espera mais um pouco, sabe? Então faça isso. Amém, Amém? Jesus, glória a Deus. Quero pedir oração, que vocês nos ajudem em oração pela minha neta Laura, a filha da Andresa, do Maico. Ainda a infecção de garganta ainda persiste, ainda está resistindo ainda, e ela está ainda tendo febre ainda, já levou, já foi várias vezes no hospital, não é nada do que dessas coisas que está acontecendo, né, de Covid aí, H1N1, né? É garganta mesmo, uma infecção forte de garganta que pegou ela e está resistindo os medicamentos, mas em nome de Jesus, amém, nós profetizamos a cura, a saúde sobre a vida dela, e todo o mal que está persistindo já caiu por terra na autoridade de Jesus. Amém. E eu quero orar também e parabenizar a Vanessa, né, Molina Giolo, que hoje está fazendo aniversário. Vanessa, Deus te abençoe. Parabéns, Vanessa. Senhor te guarde. Que Deus te abençoe, te guarde, que você tenha longevidade de vida, que todos os seus dias sejam direcionados, abençoados, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, te capacitando cada dia mais, com esse coração bondoso que você tem, com esse amor incondicional que você ama, vendo a bondade em todas as coisas. Amém, querido? Que Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Pai, nós também queremos apresentar todas as famílias, todos os pedidos, as necessidades que aqui estão, esses nomes que estão apresentados. Cada cabeça de família, meu Deus, pai, o Senhor visita cada um deles, trazendo a resposta, a solução, esposa, marido, o livramento e o escape, Senhor, Pai. Que o Senhor põe as coisas no lugar, Pai. Sim, nós Deus, consultamos o Senhor, porque poder, nós cremos no Seu agir, Pai. Jesus. O Senhor tudo pode, o Senhor faz coisas maravilhosas e nos surpreende, Senhor, com a Sua bondade, com o Seu amor. Por isso nós te entregamos essas famílias, entregamos as necessidades deles, Senhor, que eles sejam guardados, que eles sejam protegidos, que eles sejam revestidos e selados pelo sangue do Cordeiro, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos apresentar a nossa água. Apresenta, pastor. Pai, nós pega seu copo com água aí, irmão, pela fé, né? É para aquele que crê, na medida que crê. Se você não crê, não faça, né? Sim, não prove a Deus, mas é pela fé. Eu creio, né? De todo o meu coração. Nós já recebemos aqui testemunhos daqueles que pela fé, sim, né? Meu Deus, receberam a oração e creram, né, na virtude depositada nessa água, e ela operou nas suas vidas. Deus de milagre, Pai, está aqui, estamos aqui diante de Ti, pela fé, na direção que o Senhor nos deu. Nós apresentamos esse elemento, essa água H2O, ela não tem nenhum poder curativo em si mesma, verdade, a não ser que receba do Senhor o toque, a virtude, e que nós clamamos, Pai, pela fé, pela direção que o Senhor nos deu, que o Senhor agora visite esses copos com água, onde estão sendo levantados, em cada família que pela uma atitude de fé do seu coração estão erguendo essas águas, o Senhor deposite ali o poder curativo, o poder da fé de cada um, na medida de cada um, e que ela seja instrumento de cura, na medida em que cada um beba dessa água, que seja em que área for do seu corpo, verdade, que essa água seja um instrumento de cura, Pai, e de libertação sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Tomemos da água. Amém. Amém, graças a Deus. Até amanhã, se Deus quiser, durma em paz. Não se esqueça de revestir da armadura de Deus, lá de Efésios 6, de 10 em diante. E cuidar de você. Cuide da sua saúde, cuide no seu sair, no seu entrar, entregando nas mãos de Deus, porque Ele vela por nós. Amém, queridos? Um grande beijo. Fica com Deus. Até amanhã.